dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao Bate-Papo Podcast, o podcast do curso de Sistemas de Informação da Antônio Meneghetti Faculdade. Meu nome é Fernando Emílio Puntel, sou professor do curso de Sistema aqui da ANF, e hoje a gente vai conversar com duas pessoas que são inspiração na área de desenvolvimento de software, já tem uma bagagem muito grande. Então, para você que está na área de desenvolvimento, quer conhecer um pouco mais, para você que quer mudar de carreira ou está saindo da faculdade, ou não sabe que faculdade você quer fazer, talvez o curso de Sistema de Informação seja para você e você vai ver como essa carreira funciona. Uma coisa que eu tenho que mostrar, né, que a gente tem canecas agora. Canecas, ó. O editor vai dar um zoom aqui, né? A produção é muito boa. E com o meu co-host aqui, Cassol, novamente, né? E aí, queria que tu falasse um pouquinho aí desses nossos entrevistados hoje, que são fora de série. Né? Bom, eu sou suspeito para falar desses entrevistados. São dois professores da casa, dois professores que dispensam a apresentação, mas a gente vai apresentar eles, vai falar deles. Professor Felipe, professor Rawane, dois desenvolvedores por natureza, que trabalham, ensinam aquilo que fazem. O professor Rawane trabalha com inteligência artificial, o nosso professor de inteligência artificial. Então, são poucas as instituições que têm um professor de inteligência artificial de peso, um professor de inteligência artificial que age e executa inteligência artificial, não vive só na teoria. E o professor Felipe, multidev, super desenvolvedor, trabalha com todas aquelas linguagens type, scripts, asteriscos da vida lá, que são fantásticas. Então, vai ser um papo legal. Um papo com devs, sobre devs, vai ser bom. Vai ser bacana a gente conversar. Show de bola, show de bola. Então, para você já esquentar a água do teu mate, bota teu café e se arruma na cadeira. Se estiver dirigindo aí, por favor, preste atenção, né? E para começar, né, professor Rawane, professor Felipe, quero que vocês falem um pouquinho sobre a carreira de vocês e como é que vocês entraram nessa área de desenvolvimento, né? Então, começar pelo Rawane, depois eu passo a bola aí pro Felipe. Boa. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, pessoal. Meu nome é Rawane, um nome um pouquinho difícil aí para quem não me conhece. Eu sou professor aqui do curso da ANF, disciplinas de IA, como o professor Cassol disse, duas disciplinas de final de curso. E trabalho, né, na área de desenvolvimento, engenharia de software, especificamente focado no back-end hoje em dia. Então, eu iniciei minha carreira trabalhando em um ambiente de startup. Então, aquele faz tudo, né? Trabalha com front, back, infraestrutura e tudo que vem pelo caminho. E depois fui migrando de carreira e focando mais no back-end. Então, hoje em dia eu trabalho como engenheiro de software no Wellhub. Antigamente era o Gympass, né? Uma plataforma de bem-estar corporativo. E o foco é desenvolver soluções escaláveis, né? Projetar arquiteturas escaláveis no back-end. Então, eu já trabalhei com várias linguagens, não tantas como o professor Felipe, com certeza, mas algumas linguagens, alguns frameworks, mas o que importa no fim é conseguir pensar num sistema, né? Arquiteturar um sistema de fato. Então, os componentes, como eles se comunicam e o que eu gosto de fazer, né? É pensar nisso e resolver problema. Então, ver isso sendo aplicado na prática, sendo usado e, de fato, gerar algum valor aí, né? Que é o que a gente sempre busca. Então, é isso. Que legal, legal. Professor Felipe? Então, prazer, pessoal. Sou o professor Felipe, né? Então, iniciei minha carreira com inspiração da minha família, né? Meu irmão se formou em sistemas de informação. A partir dali, eu acompanhei a trajetória dele e gostava muito, né? Acompanhava os trabalhos da faculdade, olhava. E, a partir disso, me acendeu uma chama dentro de mim de tipo, eu gosto de jogos, eu gosto de computador, quero trabalhar com isso. E aí eu trilhei, acho que boa parte de todos os caminhos possíveis. Eu comecei primeiro trabalhando com manutenção de computadores direto, fazendo faculdade de sistemas de informação também. Aí depois disso fui evoluindo, fui conhecendo a área de programação, conforme a faculdade ia, né, trazendo os conteúdos para nós. Conheci professores fantásticos que me ajudaram nessa etapa. E também veio a parte do ensino, da pesquisa, né? Da formação acadêmica junto. E aí eu vi naquilo, deslumbrei, né, que era importante para mim seguir uma trajetória paralela, né, onde eu podia buscar minha formação acadêmica, né, de mestrado, doutorado, que eu consegui fazer na área, e também buscar minha formação profissional, que eu sempre tive um receio, né, de ficar no meio dessas duas lacunas, né? Será que eu fico mais no lado acadêmico? Será que eu fico mais no lado profissional?
E aí, graças a Deus, eu consegui, né, fazer a formação do mestrado em ciência da computação, doutorado em informática e educação e trabalhar com programação, ensinar programação e trabalhar com programação, focar numa stack, né, o Cassal falou, né, eu trabalhei muito tempo com TypeScript, JavaScript, Node, React, e depois disso a gente aprende que stack é stack, né? Depois de um tempo tu não tem mais escolha de stack, tu tem que ser um programador. Então, tu tem que se virar com o que é a demanda. Então, isso hoje eu consigo enxergar com bons olhos, mas tive um receio durante um tempo, mas é legal a gente ir amadurecendo e vendo isso. Então, essa é a minha carreira a curto prazo aí de formação. Que legal, que legal. E os dois comentaram algo bem semelhante, né? O Raoni de startup, né? Que faz que vier, né? Cair no colo, tem que embalar e fazer. E o Felipe, desde a parte de manutenção. E eu lembro quando eu comecei, o primeiro emprego que eu tive que programar em Fortran, né? Eu sabia e, bom, vai pagar minhas contas, é isso, né? E aí eu queria perguntar um negócio para vocês. Qual que é o maior mito que vocês veem hoje sobre a área de desenvolvimento de software, assim? Porque as pessoas falam, eu preciso saber muito matemática, ou eu preciso ser muito nerd e tal, toda hora. Que mito que vocês veem aí nessa área? Boa, começar com um dos mitos, então. O principal mito que eu vejo é que o nosso dia a dia é focado em programação, e na prática ele não é tanto assim, né? Tem aí umas estatísticas que rolam, alguns relatórios que foram publicados, Stack Overflow, Report e por aí vai, que falam que o engenheiro de software programa cerca de 12% do seu tempo. Né? Porque o restante do dia a dia não é programar, é realmente pensar na solução, escrever documentação, alinhar com as partes interessadas, então muita reunião, muita comunicação intertime, intratime. Então acaba que programar de fato, né, codar de fato, é uma parcela pequena do que tu faz. Então tu não precisa ser o mestre dos algoritmos, né? Tu tem que saber programar, óbvio, mas tu pode pensar que o teu objetivo é resolver o problema. E para isso tu vai usar o que vier pela frente de ferramenta, né? A IA, por exemplo, é uma delas. Então isso otimiza o trabalho, né? Então acho que esse é o mito que eu destacaria, que não é só estar escrevendo linha de código, é de fato estar pensando em tudo que tem por trás, né, daquilo que tu está desenvolvendo. Eu acho que é mais ou menos nessa ideia também. Eu vejo hoje como... Antigamente a gente tinha uma ideia muito fechada, né? Uma caixinha fechada, né? Eu preciso aprender a criar sistema web ou sistema para celular. E hoje em dia, na verdade, no teu dia a dia, que nem o Raoni falou, a gente não fica nisso mais, né? Tipo, tu tem teste, tu tem a reunião com analista, tu tem reunião com cliente, tu tem que fazer deploy, subir a aplicação, vai envolver Docker, vai envolver muito mais coisa do que uma linha de código propriamente dita, né? Então, transcende um pouquinho daquilo que antigamente era, né? Você precisa saber programar sisteminhas básicos, sistema de biblioteca, né? Antigamente, né? Sistema de biblioteca, sistema de gestão não sei do que, aqueles tradicionais. E hoje em dia não é mais assim, né? Isso... A tecnologia evoluiu muito e a gente agora já também está evoluindo, né? A gente não pode mais ficar só na programação propriamente dita. Então, isso que o Raoni falou é bem importante também. Acho que o maior mito é esse, né? Da gente achar que hoje é só desenvolver coisinhas pequenas. Não, tu precisa, se tu quer ter sucesso profissional, tu precisa ir além, né? Hoje em dia. Complementando, talvez acho que um dos mitos que tem aí, e vocês vivenciaram isso até no próprio curso em tempos passados, a gente forma desenvolvedor. Não, a gente também forma desenvolvedor. O que a gente mais forma são profissionais de tecnologia da informação. E a tecnologia da informação é um mundo que, às vezes, em 4 anos a gente não consegue mostrar tudo, não consegue trabalhar com tudo. Então, tem muita coisa aí. Professor Puntel, posso quebrar o protocolo? Pode, fica à vontade. Eu acho que até hoje a gente não apresentou o host, né? Então a gente está com 2 devs aqui. Eu vou lhe perguntar como é que o nosso host, o professor Puntel, chegou na Anf, chegou na área de tecnologia. Como é que nasceu isso? Vou quebrar bem o protocolo, tá? Muito bom, muito bom. Eu sempre fui de desmontar coisas, né? E uma vez que eu desmontei o micro-ondas lá de casa que não estava mais funcionando, e aí, aí ele parou de funcionar de vez, né? E eu comecei no provedor de internet, no suporte técnico. E aí eu falei, não, é aqui. Fui para graduação, fui para o mestrado, e aí sempre foi essa vontade de aprender programação. Foi no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em Santa Maria, que eu comecei a vislumbrar projetos maiores, e aí também entra esse mito que
era muito de pesquisar, era um projeto de pesquisa, né? Mas pesquisar isso para depois botar no código. Então, o código realmente era uma parcela muito pequena, né? E aí, quando tu começa a ensinar algumas pessoas, tu começa a ver que, é isso que eu gosto, é isso que eu quero, então... E aí, bom, muito feliz de estar fechando 5 anos na ANF, né? Tô quase fechando 5 anos aqui, então é muito prazeroso ir no doutorado ainda, e projetos externos, né? E eu acho que o Felipe trouxe algo, né? A gente também apresentou ele que tem tanta stack hoje, e eu já vou engatar uma pergunta para os convidados, né? Tem tanta stack, tanta linguagem, que muitas vezes o aluno, ele olha, ou quem está entrando, para onde que eu vou? Então, qual é a pergunta para vocês aí? Para onde que o aluno olha, qual que é uma dica de quem já está mais consolidado na área, o que ele pode fazer? Então, se eu passei por isso um bom tempo, né, e dá um medo, dá um receio, né, a famosa síndrome do impostor, né, que ou tu tem que aprender todas as linguagens de programação do mundo, todos os conteúdos, e aí tu caminha em vão. Por mais que tu aprenda, vai ser em vão, porque tu não se especializa, tu não tem um conhecimento profundo em nenhuma stack, ou em um conteúdo específico, tu acaba sendo generalista demais. Isso às vezes vai dificultar mais do que agregar, né? Então, esse é um ponto importante. O que deu certo para mim? Não vou generalizar, mas algo que deu certo para mim. Sim, eu foquei em uma stack. Lá em 2017 surgiu Node.js, React, TypeScript, JavaScript. Eu vi que tinha futuro, né? Era uma transformação do JavaScript começando a ser usado no lado servidor, tudo mais. E eu investi naquela stack. Investi por 3, 4 anos, 5 anos. Focado. Vou aprofundar nisso daqui. Depois disso, eu adquiri maturidade, adquiri conhecimento em programação geral, em todo o âmbito, né, de mobile, front-end, back-end, banco, engenharia de software. Você vai adquirindo esse conhecimento, aí você perde um pouco do medo. Por quê? A sintaxe muda, mas o dia a dia, a rotina é a mesma. São os mesmos problemas, são as mesmas dificuldades, só que numa linguagem diferente. E aí, ali tu começa a ver que, tipo, poxa, eu não preciso mais ficar na minha caixinha aqui. Eu posso pegar e me aprofundar um pouco mais numa outra linguagem e começar a prestar serviço nisso, começar a desenvolver nisso, a trabalhar nisso. Vem com o grau de maturidade com o tempo, com a bagagem, mas é importante isso, da gente... Sim, eu acho que no início é bom tu focar, mas depois tu pode generalizar para se tornar um profissional mais diversificado, né? De uso de tecnologias em si. Interessante. Eu lembro que na graduação a gente não tinha framework, não tinha biblioteca que era para desenvolver um aplicativo, era no braço mesmo, né? Claro, hoje voltou, né? Muito linguagem, mas... E aí também, quebrando um pouco o nosso protocolo, a gente tem uma pergunta sempre de um aluno que a gente traz, e o Raoni comentou sobre também o avanço da IA, né? Como a IA também está impactando, talvez a nossa área é uma das que mais impactou, principalmente em prestação de serviço e fazer. Então eu queria mostrar para vocês uma pergunta do aluno, que aí vocês possam responder. Já vai sair o som. Dá para fazer ao vivo aí, ó. Não, se não sair o som, a gente faz ao vivo, né? Bom dia, sou o Gabriel Damascena, estou no 7º semestre de Sistema de Informação e eu tenho uma pergunta hoje para o professor Felipe e o professor Raoni. Quais seriam as dicas, acompanhamentos que vocês falariam para alunos que estão começando em Sistema de Informação ou na programação em geral, que acham que a programação está muito ligada às IAs generativas? Boa pergunta. Pergunta de $1 milhão. A pergunta de $1 milhão. Boa. Bom, posso começar então. Bom, a nossa profissão usa muito IA, né? Eu acho muito difícil tu achar alguém da nossa área que não use IA para otimizar o trabalho. Porque, sinceramente, ficar escrevendo CRUD no braço hoje em dia não faz muito sentido, né? E tem framework que gera isso automático também, mesmo sem IA. Não é complexo. Então, a questão é, a gente utiliza para automatizar a tarefa repetitiva. Mas aquela regra de negócio específica, aquela dor específica que a gente tem que programar, quebrar a cabeça, uma IA ajuda, mas ela não te dá de graça aquilo, né? Tem que talvez iterar muito com ela, ou corrigir os erros que ela vai ter no meio do caminho, né? Então, é uma ferramenta para a nossa área, assim como um framework, por exemplo.
Então, hoje em dia com Node tu vai usar um Express, um Nest da vida, alguma coisa tu vai usar por baixo dos panos. Então tu vai usar IA também como uma ferramenta para ajudar. Mas o framework por si só ele não resolve o problema, ele não dá para deployar ele e tá funcionando, né? Então é muito atrelado, a gente usa muito no dia a dia, mas ao mesmo tempo pode cortar o acesso ao ChatGPT aí, todo mundo aqui consegue desenvolver alguma aplicação, fazer um script, uma automação, né? Então, a gente vai utilizar, inevitável, mas tu precisa... Eu entendo que tem 2 pontos. Tu precisa conhecer a programação, porque o que ela vai te devolver, e tu precisa ser crítico para saber se aquilo realmente faz sentido, né? Então... Boa. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo da escrita de texto que traduz a mesma coisa para código, né? Se tu tá pedindo para IA gerar texto para um TCC, por exemplo, ou para qualquer coisa, e você não souber o que aquele texto significa, ela vai escrever um monte de coisa linda que faz sentido e que parece que tá pronto o texto, né? Mas talvez tu tenha botado maiores bobagens escritas porque não tem nexo, não tem consistência aquilo, né? Então tem muito erro factual e assim como no código vai ter erro de lógica, erro de regra do negócio, enfim. Então o básico ela faz bem, mas tem que saber usar, né? Vocês entendem que quem está começando hoje, se abraçar na IA e não buscar lógica, pode ser... Até o Felipe comentou, né? Tu fica muito raso em algumas superfícies, porque tu não vai conseguir mergulhar realmente, né? Um ponto importante é esse, né? O Raoni falou, e se cortar o GPT? Por exemplo, o GPT vai ficar 24 horas fora do ar. Em manutenção. Em manutenção. E aí, você sabe, você tem que trabalhar. Mas aí tem o Stack Overflow, né? Então, aí vem uma pergunta mais importante, né, para quem está começando. Você sabe pesquisar hoje em dia no Stack Overflow? Então, é esse tipo de coisa. Você tem 8 horas para trabalhar hoje, o GPT tá fora. Você sabe pesquisar? Então, eu acho que é legal assim, a gente sempre fala muito, né, a gente conversa sobre isso como o GPT hoje é o nosso tutor pessoal, né? Então, o que ele gera para mim, eu tenho que saber o que ele está gerando lá. Eu não posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V, jogar lá e dizer assim, funciona. Tipo, mágica, né? Ou por mais que vá funcionar, tu tem que entender o que está acontecendo ali. Não é porque funcionou o código que tu não fez alguma, né, coisinha errada ali no meio, capaz de causar um problema grave em produção de um sistema. Por quê? Tu copiou, colou o código, ele funcionou, beleza? Mas ele parou de fazer uma rotina, ou ele começou a fazer uma coisa que não deveria. O GPT, ele é, né, incrível como ele, do nada, ele arranca linhas do nada, sem te avisar. Tipo, ajustei o código pra ti, tu vai olhar, tá faltando 5, 6 linhas. E tu copiou e colou, tu não percebeu. E ali tu já pode gerar um grave problema. Então, assim, ele tem que ser o teu tutor. Tu tem que saber o que tá fazendo ali, que nem o Rony falou. Ele vai ajudar pra caramba, vai otimizar, mas ele tem que ser usado com moderação, né? Nesse ponto, Felipe, aí eu vejo que talvez seja um dos grandes desafios nós docentes que trabalham com desenvolvimento e com ensino de desenvolvimento. Nós trabalharmos com inteligência artificial é mais uma ferramenta, assim como o Stack Overflow, assim como quando surgiu o Google. Vocês eram crianças ainda, eu não, mas já estava saindo da faculdade. Então, ferramenta, facilitador. Mas a base foi construída com vamos dizer assim, ora a bunda na cadeira e no papel. Então, para nós, fica muito tranquilo. São aceleradores. Aquela pergunta, qual que é a melhor linguagem? Qual linguagem tu programa? A resposta é qual que tu quer que eu programe. Por quê? Porque a estrutura, a lógica, os modelos de relacionamento, de interoperabilidade, a gente conhece todos. E o que vem surgindo seguem lógicas semelhantes do que já existiu em novas roupagens. Sintaxe muda. As IAs generativas nos auxiliam para a gente sair fazendo isso. A grande preocupação que eu tenho é como os nossos alunos e alunos de semestres iniciais que entram para a faculdade com o GPT junto. Em vez de entrar com o livro do Cormen, eles entram com o GPT. Sabe? Como eles vão sobreviver sem... Ou como vão trabalhar com isso? Eu entrevistei um CTO de uma empresa e ele disse, eu proibi o uso da inteligência artificial para profissional júnior.
somente profissional pleno e sênior pode utilizar. Porque senão ele não conseguia formar. Ele só conseguia criar dependentes. Então, como é que... Complementando, né? Então vamos aumentar a pergunta de 2 milhões. Como fazer isso? Como a gente vai formar essas novas gerações e dar a elas a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar, a capacidade de resolver problemas e a capacidade de analisar aquilo que as IAs generativas nos entregam. Pergunta difícil, né? É complicado isso. Mas aqui na UF eu vejo com bons olhos que, por exemplo, a gente tem as disciplinas de base, né? O professor Fernando aí em Lab, por exemplo, tem pensamento computacional também. Então, é muito difícil o aluno passar essa disciplina sem entender o que é um if, um for, enfim, as outras estruturas base da linguagem, né? Porque ele vai ter que aprender nem que seja no papel, porque senão não vai ter GPT para ajudar ele. Então, seria basicamente o júnior sem acesso ao GPT no dia a dia, porque ele está tendo que fazer na mão as coisas e aprender, né? Eu acho que é um bom caminho. E mais do que isso, usar o ChatGPT, Gemini, qualquer IA, né? A gente puxa muito pro GPT às vezes, como um parceiro de estudo, né? Então, poxa, antigamente o professor tinha que passar a lista de exercício do algoritmo, né? Que o professor Cassol, quantas listas já não deve ter feito, né? Então, hoje em dia, o GPT te dá um exemplo e tu pode tentar resolver antes de qualquer coisa, né? Tenta resolver por conta própria. Depois de tu tentar resolver, verifica a resposta com o ChatGPT, verifica onde é que tu errou, o que dava para otimizar. Tu não precisa ter a melhor solução de início, né? Às vezes, o laço for básico, sem aquelas estruturas avançadas de linguagem, resolve metade dos problemas de algoritmo, né? Mas o GPT ele vai dar aquela solução bonitinha. Se é Python, vai ser aquele jeito pythonico que ninguém entende para dar manutenção. Escrito numa linha de código só. One line para tudo, né? Então a questão resolve primeiro, depois valida com a IA. E na sala de aula, em casa, quando estiver estudando para uma prova, esse é o caminho, eu acredito, para o aluno inicial, né? Porque senão não vai aprender nada. Enfim. Nas primeiras aulas, eu abro o ChatGPT, o Gemini, e tento ensinar o aluno como ele vai perguntar. Porque justamente para não vir a resposta pronta. Porque muitas vezes está acostumado com isso, né? E indo para essa parte que a gente está aí na graduação, o que vocês julgam importante para o aluno se destacar no ambiente acadêmico, de universidade, faculdade, para conseguir chegar no mercado, além da formação que ele vai receber? Eu acho que é importante, assim, tem muitas vertentes, né? Tem muitas possibilidades, mas eu acho que quanto mais tu vivenciar aquilo, né? A gente tem exemplos de alunos que chega a ser às vezes até uma receitinha de bolo, né? A gente vê o aluno vivenciando a sua graduação, vivenciando os projetos do curso, vivenciando as oportunidades das empresas ao redor, e aí daqui a 4 anos tu vê, poxa, aquele aluno tá lá com mérito acadêmico, tá trabalhando numa empresa multinacional. Aí tu diz, é uma receitinha de bolo, né? Não é formalizada, mas E é né? fácil, né? Ela é fácil de seguir. E tu vê nítida a pessoa durante a formação, ela, não, esse aqui já tá encaminhado. Tá encaminhado, exatamente. Sabe? Então acho que é isso, entendeu? Ou além da sala de aula, né? É tu estar presente lá. Tem aluno que chega e sai, não sabe nem se estava vivo, se estava morto, se estava, né? Se o que o professor falou para ele, se alguém falou com ele, beleza, cumpri minha obrigação, graças a Deus, cumpri minha obrigação de estar na aula. Tô indo embora, pronto. Um alívio, terminou a aula, cumpri a minha obrigação da meia-noite. Tá, e o que tu tirou daquilo? O que tu extraiu para tua vida, né? Tu passou lá 4 horas no mundo da lua, como diz. Pronto, bateu o horário, tchau, tô indo, graças. E aí, né? E aí eu queria aproveitar e perguntar, porque o Raoni trouxe antes também que muito do tempo é em reunião. O Felipe trouxe agora se envolver na faculdade, participar de projetos e tudo mais. Qual que é a importância hoje das soft skills, do comportamental no mercado de trabalho de TI? Bom, é muita, né? Porque começa pela entrada no mercado de trabalho, né? Tu ter uma indicação hoje em dia pesa pra caramba. Então, conhece um professor da faculdade, o professor sabe que faz um bom trabalho, vai indicar, por exemplo, uma vaga. Já é meio caminho andado. Já passa a fase da IA ter que criar teu currículo, o profissional da RH ter que criar para chegar numa entrevista técnica, por exemplo. Já pula umas fases, né? Então, o relacionamento, conseguir construir relacionamento é essencial.
E depois disso, tu conseguir alinhar expectativas com as pessoas que dependem do teu trabalho, né? Depois, quando tu estiver gerenciando um time com as pessoas que está gerenciando. Então, tu conseguir, de fato, se comunicar, né? E expressar tuas ideias, coisas boas, não tão boas, feedback positivo, negativo. Então, sem isso, o nosso trabalho ele não existe na prática, porque tu vai brigar com o primeiro desenvolvedor que tem uma opinião diferente da tua, né? Um diz JavaScript, outro diz Java e os dois começam a brigar. Então tem que ter aí uma forma de conversar e saber, né? Chegar num acordo, enfim. E aí vem as soft skills para isso, né? Voltando um pouquinho na questão da inteligência artificial e a inteligência artificial falando na questão de mercado de trabalho e o quanto ela afeta vagas de emprego. Pensando nisso e venho refletindo isso e conversando, eu vejo que ela não vai tirar um determinado emprego ou uma determinada carreira. Ela está afetando uma situação que é o profissional júnior. Que normalmente todos nós passamos por isso, ou como júnior, ou como estagiário. Faz parte do processo de evolução. E só que isso hoje está sendo trocado por ferramentas de inteligência artificial que fazem aquele trabalho mais braçal, aquele trabalho que não exige um nível intelectual tão elevado, que fazia parte da formação. Então vamos de novo, vamos para a pergunta agora de 3 milhões. Como é que a gente coloca no mercado formandos? Como é que a gente coloca esses nossos futuros egressos e não deixando eles serem júniors? Eles podem ser recém-formados, mas não deixando eles serem júniors. O professor Felipe já deu um caminho ali, já deu uma trilha, um caminho sem pedras, né? Mas como é que a gente poderia trabalhar isso para que, bom, nosso aluno ele não vai sofrer com a IA vai ser parceira dele. Boa. O professor Felipe cantou a bola aí. Então, a gente tem que puxar, acho, o conceito que o pessoal de marketing, design faz muito bem, né? Que é construir um portfólio. Então, sai da faculdade e tu não vai sair com o teu GitHub com meia dúzia de commit vazio. Não, tem que sair com um portfólio, de fato. O que tu construiu na faculdade? Pô, eu fiz um sisteminha muito massa. Tá, e cadê a explicação desse sistema? Nem que seja uma demo, ou de fato o sistema rodando num deploy gratuito aí. Coloca isso no teu currículo, né? Como se fosse um portfólio pessoal do que tu desenvolveu. E para isso tem que se envolver nos projetos da faculdade, fazer mais do que a sala de aula pede, né? Porque só os trabalhos de disciplina não é o suficiente. Mas se tu chegar numa entrevista de emprego e tu não ser mais um que tem o clone da Netflix que copiou de uma plataforma de um vídeo do YouTube lá, que 2 horas, e tu tiver um projeto de fato real, aplicado, já vai ser visto com bons olhos, né? Então, se a gente conseguir fazer com que os alunos criem portfólios, eles já vão chegar muito mais preparados do que, bom, a maioria dos júniors que tem por aí. Porque, pô, é um júnior que teve experiência de fato. Teve sistema rodando, coletou feedback, corrigiu o bug. Né? Então, é uma outra forma de ver o perfil do profissional, né? Eu acho que basicamente é bem dentro dessa ideia e, resumindo assim, é mão na massa, né? Nesses anos aí, eu tô 5, 6, 7 anos aí, quase junto, um pouquinho antes do Fernando na faculdade, né? E a gente consegue ver, como a gente falou, a gente consegue ver nitidamente, né? O aluno que ele tá envolvido na sala de aula, ele tá envolvido na faculdade, mas ele tá botando a mão na massa, ele tá fazendo curso complementar, ele tá fazendo estudo complementar, ele tá criando sistema por conta, ou ele vai atrás de demanda e cria para poder ver. O aluno que botou a mão na massa ali, e aí falando especificamente sobre programação, são os alunos que hoje eles estão trabalhando, eles estão desenvolvendo, eles estão... Porque é a bagagem. Eu não tenho experiência. Legal, mas nem sempre tu precisa de experiência para construir um sistema, para construir uma plataforma com a ajuda de um bot de IA. Cara, vai lá na AWS, faz uma integração com o bot, tu não precisa construir a IA, né? O Raoni sabe muito bem, né? Traz muito disso. Traz, então, usa a tecnologia a teu favor, constrói a estrutura necessária e usa a API de terceiros, usa sistemas de terceiros. A gente viu no CodeRace. Era a temática de inteligência artificial. Boa parte era API de terceiros com a ideia
construída dentro do sistema, integração. Então, a gente não precisa ter... eu não sei como criar uma IA ainda, não sei como fazer isso, aquilo. Tem muita coisa pronta que tu usa a teu favor. E aí tu vai evoluindo, né? Então, essa é a ideia. Quer complementar? Daí chega numa entrevista de emprego e quando perguntarem qual que é o projeto de maior impacto que tu já trabalhou na tua carreira, aquele profissional júnior, o aluno que está saindo da faculdade, ele não vai falar do sisteminha da biblioteca mais, né? Do CRUD básico. Não, ele vai ter um projeto de fato, né? E daí quem está ouvindo isso vai ver, poxa, esse cara realmente é diferenciado aí, tem... Eu tive um colega que se submeteu a uma vaga de emprego fora. Aí no currículo dele, o entrevistador disse, o teu currículo não tem nada assim de relevante, me fala o que tu fez. E era uma empresa que utilizava um conjunto de frameworks abertos, free. Aí a resposta dele foi a versão, 2.15 do framework que a tua empresa utiliza, eu corrigi ela inteira. Aí o cara terminou a entrevista na hora e disse, tá contratado. Então, portfólio, né? E não precisa ser só o teu, né? Tu pode contribuir dentro do mundo do software livre, dos softwares abertos. E isso conta muito. E tem aluno que... Bom, já pegamos essas conversas de... o GitHub é uma besteira. Para que eu vou usar o GitHub, né? E para nós, além do LinkedIn, né? Então eu queria que vocês comentassem também um pouquinho sobre esse casamento, né? GitHub e LinkedIn. Porque tu pode criar material em um e divulgar no outro, né? Qual que é a importância dessas duas ferramentas? Boa. Eu sou suspeito para falar, o meu GitHub eu uso o da empresa que não aparece, né? Então o meu GitHub tá bem parado, se tu vai ver lá. Só aparece as bolinhas verdes dos dias, né? Mas para quem tá construindo o portfólio, é importante ter os dois em sincronia, né? Então, construir um projetinho, vai estar no GitHub o código, se for open source, né? Claro. E vai publicar no LinkedIn também. Então não deixa o LinkedIn parado, né? O LinkedIn realmente tem que ser uma rede para te se vender. Pensa que é tua vitrine aí, né? Então, fiz um trabalho legal na faculdade, ganhei a Code Race aí, né? Publica no LinkedIn, faz vários posts, tenta construir, né, algum conteúdo a partir disso que vai ser visto com bons olhos, né? Eu sou suspeito para falar também que um dos empregos que eu fiquei durante muitos anos também foi em virtude de um canal do YouTube. Eu postava vídeos lá com uma qualidade ruim, né? Blogueirinho. Aquele chiadão, né, do microfone. Mas melhorou bastante agora, né? Não, a gente sobe de nível, né? Mas é engraçado que o Felipe e eu, a gente começou um canal no YouTube muito parecido juntos, assim, né? Jogando conteúdo lá, né? O canal do Felipe hoje já é maior que o meu, né? Mas é a importância de um laboratório de teste. A gente... Claro, se for monetizar é bom, né? Mas a gente está testando o conteúdo, a gente está sendo visto ali, né? E às vezes tu vê uns comentários de umas pessoas assim, tu mudou a minha vida, tu conseguiu entender esse conteúdo, né? Fala, legal. Tá sentindo. Isso é legal. Por favor, complementa agora. Eu lembro até hoje, a pessoa chegou direto, seco, assim, olá, boa tarde, vi seu canal no YouTube, é isso que estamos procurando aqui na empresa, gostaria de marcar uma entrevista. E ele foi, ao natural. Com maior displicência da vida, eu gravava vídeos jogados do que o meu conhecimento e jogava lá. Então, assim, é como a gente falou, quando tu menos espera aquilo que tu acha que é bobagem ou que não é necessário, ou mais do mesmo, talvez seja uma oportunidade ali pra frente, né? Então, nenhum trabalho bem feito é em vão. Sim. Né? Isso é importante. E que hoje a gente olhando pro mercado, a gente tá chegando na metade de 2025, mas quais capacidades vocês veem que é super importante para o mercado agora, que a gente saiu de uma pandemia também há pouco tempo, né? Então o mercado está se reorganizando também. Então agora para o final de 2025, 2026, 2027, previsões aqui. A produção bota uma bola de cristal na frente de vocês. Bom. Mais IA, né? Com certeza. As empresas, não é só o fato delas usarem IA para desenvolver os produtos, é que os produtos dela querem ter alguma coisa da inteligência artificial, né? Então, virou a buzzword das startups aí, né? Para vender o produto tem que ter um módulo inteligente de alguma coisa. Que talvez nem tenha IA. Que nem tenha. Exato. Mas tem que estar no nome. Tem que estar no nome, né? Então, pessoas que conseguem construir essas arquiteturas da IA vão se dar bem, né? A gente estava falando há pouco, antes da entrevista, tá tendo muita vaga de engenheiro da IA. Então, assim, a pessoa consegue construir... Prompt, né? Exato, construir uma solução. Estão diminuindo.
A própria IA já está matando elas, os engenheiros de prompt. Porque a IA gera os prompts. Mas começou 2 anos, uns 8, 10 meses. Quem talvez. pegou, ganhou dinheiro. Que deve pra ganhar, né? Mas é assim, eu quero construir no meu aplicativo, não é às vezes um wrapper de ChatGPT, alguma coisa, às vezes é pequena, às vezes não, mas tem uma pessoa que sabe fazer isso, né? Sabe executar esses projetos com IA. E, obviamente, tu começa estudando os conceitos mais básicos, integrando com uma API do Gemini, que é 2 linhas de código, e depois tu vai realmente conseguir pensar numa solução completa, né? Num pipeline inteiro de um workflow assim, de IA. Então, sabe, esse profissional... Uma coisa importante é que agora a gente está falando de ChatGPT, Gemini, de tecnologias. Pode ser que daqui 2 meses venha uma outra coisa que vai revolucionar. Mas eu acho que o que é importante é a IA, ela vai estar. Em algum momento ela vai estar ali. Então, tu saber dominar ela e tu saber utilizá-la no teu dia a dia, né? Acho que isso vai ser um diferencial já, né? Diferencial e não, né? Como a gente comentou no último podcast, no primeiro que a gente lançou, que é uma caneta Bic, né? Todo mundo precisa hoje. Não, vai lá. Não, isso aí eu ia comentar que, puxando pro lado do ponto de vista técnico mesmo, né? Tipo, que nem Carlos Alberto lá do jogador. Vamos falar de nível técnico, né? Tipo, quem quer ir muito na área, eu quero ser um desenvolvedor back-end, front-end, full stack, mobile, principalmente back-end, né? Hoje em dia, evoluiu demais, assim. Antigamente, back-end, tu tinha que saber back-end. Um pouquinho banco, back-end, interpretar a engenharia de software ali, legal. Hoje tu tem que saber inteligência artificial, tu tem que saber Docker, tu tem que saber Kubernetes, orquestração, container... Microserviço, as mais diversas arquiteturas. Então, assim, evoluiu muito, né? Então, tá cada vez mais também desafiador pro sênior, não só pro júnior. O sênior também, ele tá com um turbilhão, né? Tá no olho do furacão o dia inteiro, porque a pessoa vai olhar, o teu gestor vai olhar pra ti e vai dizer, tu é sênior, te vira. E aí a coisa tá evoluindo, né? Então, assim, é incrível como... de um full stack, que a gente dizia que full stack tu tinha que trabalhar com back, front, e às vezes mobile, para hoje um full stack, ou só um back-end developer, propriamente dito, é um terror, 1000 coisas para te aprender, né? Então, isso é bem, bem louco, assim, eu acho que ainda vai continuar evoluindo mais ainda. E vocês acham que a IA, vamos lá, vou fazer uma pergunta daquelas tradicionais, é modinha, veio para ficar? Porque a gente já teve, num dos últimos podcasts, a gente teve o professor Raul falando de que ela tem os invernos das IAs. Ele citou 4, 5 invernos de IAs de 10, 12 anos, 15 anos. Ela veio para ficar ou a gente está surfando numa onda ainda alta, não baixou? Porque a gente teve, um pouquinho antes da IA... o metaverso. Eu ia dizer o Second Life, que é antes do metaverso, mas esse é bem mais antigo. O metaverso, e o Gartner Group disse que não. Ele foi lançado na época errada, que não tinha hardware suficiente, e ele escreveu há 2 anos atrás, só em 2027 volta. Então será que a gente não está surfando numa onda aí que daqui a pouco ela vai ir para a beira da praia e terminar? Boa. Tem o ciclo do hype, né? Depois os editores botam aí o gráficozinho, dá trabalho para eles. mas é interessante essa pergunta. Eu não vejo voltar atrás, porque assim como o Google não voltou atrás, a gente usa desde o início do século, a gente não vai deixar de usar IA. Porque, inclusive, essas ferramentas maiores, né? Os buscadores, enfim, elas já estão incorporando isso nativamente no próprio navegador, por exemplo. E, inclusive, cada vez mais vai ser isso. Então, acaba que a gente vai usar de forma direta ou indireta, querendo ou não, IA, porque vai ser todos os sistemas que a gente usa no dia a dia baseados em IA. Então, não tem muita volta disso. Mas, com certeza, vai ter um período que não vai ter mais tanta inovação, né? Vai acabar o ChatGPT 4, 5, 6, né? Uma hora vai chegar e não vai mais... O ganho é muito pouco, né? O ganho marginal é muito pouco. Então, acaba que vai estabilizar e vai chegar a esse ponto que vai ser vai ficar mais maduro o mercado, né? Não, eu acho que assim como, por exemplo, eu trabalhei com o OpenSea. O OpenSea era a versão gratuita do Second Life, né? E morreu na casca porque não tinha hardware. Provavelmente vai voltar agora, né? Ainda mais. Mas eu acho que a IA, na verdade, ela não vai sumir, mas ela vai normalizar.
hoje se tu pegar, você fala muito em IA, mas os melhores e principais serviços, na grande maioria dos casos, são pagos. Por quê? Hardware, né? E pessoas que tinham a especialidade foram lá, pegaram o hype, construíram a base com a expertise necessária para uma demanda e hoje vendem serviços de IA. E muita necessidade de energia, né? Exatamente. As Big Techs estão buscando energia nuclear para poder suportar a geração dos seus grandes modelos. O diretor da OpenAI, quando teve aquele boom de gerar as imagens com um estúdio lá, eles falaram, vocês estão fritando, né? Por favor, parem. Parem de agradecer o GPT, né? Estão fritando aqui. Então, acho que é isso. Tipo, vai normalizar. E normalizar no sentido de que talvez boa parte desses serviços que são pagos hoje se tornem talvez gratuitos. No dia a dia vai ser e vai vir um outro hype, né? Talvez o próprio, né, Second Life da vida de novo ou alguma coisa para metaverso para substituir. Mas não vai sumir, vai normalizar, eu acho. Interessante. Muito legal, muito legal. Eu estou muito satisfeito, pessoal. A gente vai indo para uma parte final aqui. Então deixa eu vou hoje eu tô para quebrar os protocolos, tá? Posso quebrar mais um? Eu gostei da caneca. A tua tá virada para um lado, bate-papo, e a minha tá para frente com aqui o InfoHub. E aí eu vou pedir pro nosso host, professor Puntel, falar do InfoHub e o que vem pela frente aí, qual é? Parece que temos novidades, temos inovação. Vamos lá. Tava aparecendo agora a nossa logo aqui, mas vai aparecer. A produção vai colocar daqui a pouco. O InfoHub ele é um laboratório do curso de Sistema de Informação que está no InovaAnf. E o principal objetivo dele é mentorar ideias com os alunos, é acelerar ideias, é fazer com que a gente tenha empresas que saiam de uma ideia e vão para o MVP. Então isso é mais importante. A edição, a produção hoje não veio os 45 funcionários que tem aqui. Agora sim. Agora a nossa produção está trabalhando. Então a gente vai ter uma série de ações com hackathons e também pegando alunos, como o professor Raoni falou, do Code Race para mentorar essas ideias e acelerar para conseguir criar um MVP para depois eles conseguirem entrar no InovaAnf. Validar no mercado e jogar. Validar no mercado. Isso é o importante. Vamos para cima, vamos validar, dá certo. Se não dá para corrigir a rota, né? Eu acho que isso é o mais importante. E também não só projetos do Code Race, né? Projetos que os alunos têm uma ideia ou fizeram artigos durante as disciplinas, tiveram uma ideia, também a gente consegue auxiliar nesse processo, né? Nas disciplinas já estão surgindo várias ideias, vários projetos, os alunos estão vindo, vamos dizer assim, com uma criatividade boa, com algumas ideias já bem constituídas. O professor Felipe trabalha fortemente com isso nas suas disciplinas, então assim, o InfoHub vai vir para dar um impulso forte na aceleração, na mentoria e na aceleração dessas ideias, para que essas ideias se transformem em negócios agora no segundo semestre de 2026. Isso mesmo. Então, antes da gente finalizar, a gente tem um momento aqui, que é o momento Bit a Bit. A gente faz 8 perguntas, eu e o Cassol a gente vai intercalando, e aí vocês respondem o que vier na cabeça aí de vocês. Então, a primeira, uma linguagem de programação que você admira. Que eu admiro. Eu ia dizer JavaScript, mas a palavra admirar agora... É muito forte nesse momento. Elixir. Cara, Java, pelo tempo. Eu não programo em Java, não sou adepto do Java, mas eu tenho que me render ao tempo de mercado do Java. Chocante essa resposta. Nossa. É verdade. Temos que reconhecer, né? São quantos anos? Olha. Desde 95. E firme, né? Eu sou evangelista Java, então por isso que eu fico chocado com a resposta. O Java ou tu ama ou tu odeia, né? Eu fui na modinha e eu fui... Ferramenta que você não vive sem estar no seu setup. Visual Studio Code. VS Code. Resolveu um bug sozinho ou com a IA? Sozinho. Primeiro sozinho, depois se apertar a IA ajuda. Um erro comum que os desenvolvedores devem evitar. Síndrome do impostor, né? Ficar preso à sua evolução,
a não pegar um trabalho, não pegar uma demanda por medo de errar. Se você está começando, o erro é natural. Deployar na sexta? Não, brincadeira. E eu acredito que seja casar com uma linguagem, uma ferramenta e meio que só olhar para aquilo e esquecer que existe um mundo de coisas muito mais divertidas e que pagam melhor em volta. Legal. Uma tecnologia que você acha que vai bombar nos próximos anos? Eu acho que robótica e automação está muito em alta. As empresas cada vez mais estão usando sistemas integrados a câmeras, a dispositivos com sensores. Virou natural. Desenvolvedor hoje em dia não é mais só a linguagem de programação. Tu trabalha com Raspberry, tu trabalha com sensor de temperatura, sensor de câmera, sensor de presença. Então, virou natural. Na mesma linha, wearables, eu acho que, assim como tem IA hoje para ajudar, vai ter IA para conseguir monitorar várias coisas que os wearables emitem aí, de sinais vitais ou o que quer que seja, e a gente vai começar a usar, né? Anéis, brincos que já sei, pins, o que quer que seja, a gente vai usar. Qual a melhor linguagem de programação? Agora sim, JavaScript. TypeScript. Eu ia dizer que paga boleto. Também. E uma prática essencial para um bom dev? Regra do escoteiro aqui, né? Deixar as coisas melhor de quando você encontrou. Programar, todo dia. Você não é programador se você não programar pelo menos algumas horas da tua semana. Um conselho para quem está começando na área de computação, na área de tecnologia da informação, falando mais amplamente. Procure apoio, procure conhecimento de pessoas já com maiores bagagem. Se tu ficar com receio, com medo de todo esse universo, procure ajuda, se tu está numa faculdade, procure professor, coordenador, para você poder se sentir mais confortável e poder também achar um caminho, né? As pessoas mais experientes que já passaram por isso podem te ajudar. Então, acho que isso é essencial. Procurar ajuda para te poder entrar nesse mundo gigantesco que é a tecnologia e poder ter sucesso nela. Similar também, tem conteúdo sobre muita coisa na internet e a gente fica perdido com tanto termo, né? Tem linguagem de A a Z, literalmente. Então, não se assustar com esse número infinito que parece, né, de linguagens, tecnologias. Tu não precisa saber de tudo. É muito complexo. Os dois ends, front e back, são extremamente complexos quando tu para ver. Mas se apoia em um conteúdo já curado, por exemplo, uma graduação já estabelecida, que vai ter um direcionamento, os ponteiros certos, né, para evoluir o aprendizado e conseguir evoluir na área. Que legal, que legal. Fiquei muito feliz com a nossa conversa aqui. A gente teria conversa para mais uns 3 dias, 4 dias, 10 dias. Mas a gente agradece muito a Faculdade Antônio Meneghetti, o curso de Sistemas de Informação da ANF e... Espera aí que a produção... a produção comentou que temos visitantes, então eu vou quebrar o protocolo. Porque se vocês olharem, vocês já devem ter visto, tem um troféu no meio dos nossos 2 convidados. E a gente recebeu hoje aqui 3 participantes ganhadores do Code Racing. Então eu vou quebrar o protocolo e vou fazer com que eles apareçam aqui para fazer uma menção honrosa também aos 3, né? Porque foi uma batalha aí de 10 horas para resolver o problema e ganharam de todas as equipes, foram lá para uma banca final. Então, por favor, os 3 aqui, uma salva de palmas. Então podem ficar aqui. Pode ficar aqui. Perto do troféu. Pegam o troféu, por favor. Agora só não sei se eles vão aparecer. Acho que estão, né? Estão aparecendo. Aí, ó. Estão aparecendo. Aí. Então, muito legal. Com os nossos alunos aqui, ganhadores do Code Racing, a gente encerra esse podcast. Agradecemos os nossos convidados também. Equipe do TecnoAnf, laboratório do curso de Sistemas de Informação. Isso, legal. Então, que bom, né? A gente acredita que tudo que eles falaram está se materializando em 3 pessoas. Aqui, claro que tem mais, né? Mas aqui estamos trazendo os 3 exemplos. A gente agradece, então. Não deixe de acessar o site do Sistema de Informação da ANF, ver as informações, conferir os outros episódios e a gente se vê no próximo Bate-Papo Podcast.